Você sabe como usar soro fisiológico no nariz? Tem que lavar o nariz todo dia? O que é melhor, o spray ou a seringa? Olá, eu sou a Milene, médica otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre os tipos, os métodos que existem para fazer a lavagem do nariz. Qual que é a diferença entre eles? Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para acompanhar o canal Otorrino em Casa, receber vídeos toda semana. O nosso propósito aqui é, além de te dar informação, te dar qualidade de vida. Nós, otorrinolaringologistas, costumamos sempre falar com o paciente que da mesma forma que você escova seus dentes todos os dias, nós todos deveríamos lavar o nosso nariz todos os dias. Mas por que a maioria não lava? Por que não tem esse hábito? Porque acham que a lavagem nasal deve ser feita só quando estão doentes ou quando tem algum resfriado importante ou pós-operatório. Isso está errado. Lavar o nariz todos os dias em pessoas de todas as idades é importantíssimo para evitar grande parte das infecções, das rinites, melhorar as rinossinusites, para prevenir sangramentos no nariz. O soro ele remove as impurezas que entram constantemente no nosso nariz, além de ajudar a aliviar a nossa respiração. Lá dentro do nosso nariz, nós temos estruturas muito pequenas, muito microscópicas, que são os cílios. Eles se movimentam o tempo inteiro. Eles não deixam que o muco, a secreção que contém poeira, mofo, vírus, bactérias, entre nos nossos pulmões. Então, esses cílios, eles ajudam a jogar o muco para fora, através da nossa tosse ou então quando a gente engole. Então, muitas pessoas têm preguiça de lavar o nariz ou se esquecem sempre. O ideal é colocar soro num lugar de fácil visualização, por exemplo, ao lado da escova de dente, porque daí sempre você vai associar escovar os dentes ao lavar o nariz. Pessoal, a lavagem nasal com soro fisiológico não afoga, você não vai engasgar, porque a gente tem um reflexo de tosse. Soro fisiológico não aumenta a pressão, ela não dá dor de ouvido se você fizer da forma correta. E qual que é o melhor método para usar o soro fisiológico no nariz? Spray, seringa, garrafa? Para responder isso, a gente precisa fazer uma pergunta. Qual que é o seu objetivo ao lavar o seu nariz? Sim, isso é importante. Por quê? Porque se você estiver com uma rinite atacada, bastante gripado, resfriado, com muito muco, com sinusite, sem dúvida o melhor é a lavagem com as garrafinhas ou com seringa, porque aí eles vão lavar de uma forma mais efetiva, eles levam mais quantidade de soro e vão empurrar essa secreção. Se você respira bem, seu nariz não vive muito entupido, você tem de vez em quando um espirro ou outro e leve sangramento no nariz por conta de um ressecamento, é interessante uma hidratação com sprays em gel ou soro fisiológico padrão, já seria o suficiente. Nós fizemos uma demonstração aqui dos vários dispositivos para lavar o nariz, né? Dispositivos com soro fisiológico para lavar o nariz, para mostrar para vocês como que eles atuam lá dentro. E aí, para representar a mucosa do nosso nariz, nós colocamos uma folha de papel e colorimos esses sprays com azul de metileno. Então, nesse exemplo aqui, ó, o primeiro frasco é de soro fisiológico padrão. Então, vocês podem ver que para atingir uma quantidade boa do nariz, a gente precisa colocar várias vezes a força, né? Apertar o dispositivo várias vezes para que ele saia uma quantidade adequada. Nesse caso aqui, nós estamos demonstrando o spray em gel, que a gente utiliza muitas vezes para pessoas que têm o nariz mais ressecado. Então, vocês podem observar que o gel, ele é mais denso, ele não se espalha muito no nariz. Esse outro exemplo aqui é um spray de soro fisiológico de jato forte. Então, como vocês podem observar, a gente precisa fazer uma pressão maior, né, no dedo, e o jato ele sai de uma velocidade mais rápida, ele se concentra em um local no nariz. Nesse outro exemplo aqui, nós temos um spray de jato contínuo, então ele tem um jato mais leve que o jato forte, ele se espalha um pouco mais
e ele é um pouco mais agradável para a maioria dos pacientes. E aqui a seringa, né, nossa grande aliada para poder lavar o nariz com um volume mais adequado, principalmente nos casos de pacientes que têm muito muco e muita secreção. Então é uma lavagem mais eficaz. O outro caso é a garrafinha, né, com um volume aí de 240 ml, então ela atinge uma área bastante importante do nosso nariz e assim como a seringa, ela é tão eficaz para poder remover grande quantidade de impurezas. Então, revisando aqui, o spray de soro fisiológico padrão, ele não tem a função de lavar o nariz, mas apenas de uma hidratação. Ele não atinge todo o nariz, apenas uma parte, por isso você tem que apertar igual que eu mostrei no vídeo, umas 2, 3, 4 vezes em cada narina para ter uma saída eficaz. Sprays de gel tem a função apenas de hidratação, não de limpeza. Ele se concentra mais nessa região mais na frente aqui do nariz. Ele não penetra tanto assim no fundo. É semelhante ao spray padrão, mas a diferença é que ele é em gel, então ele permanece por mais tempo nas nossas mucosas. É indicado nos casos de tempo seco, principalmente em casos de pacientes que sangram bastante o nariz no dia a dia pelo ressecamento. Os sprays de jato forte, ele tem um volume, um produto maior, atingindo mais partes do nariz. É recomendado mais em casos de pós-operatório, para auxiliar mesmo na limpeza daquelas crostas que ficam, mas eles podem sim ser usados diariamente para pessoas que gostam e se adaptam a ele. Os sprays de jato contínuo têm uma pressurização mais leve, eles são bastante interessantes para crianças ou então aquelas pessoas que têm horror de colocar qualquer coisa dentro do nariz. Então, para quem não lava nunca o nariz ou não gosta, essa é uma opção para quem quer começar a ter esse hábito. As seringas, como eu falei, elas já são excelentes para lavar realmente o nariz, pois são capazes de empurrar grande quantidade dessa secreção. Quanto maior o volume da seringa, você tiver disponível 20, 60 ml, mais essa função de limpeza ela vai acontecer. As garrafinhas, essas são um dos melhores dispositivos para lavar o nariz. São bastante eficazes porque comportam grande volume de soro, mais ou menos 240 ml, são capazes de varrer, de mobilizar toda aquela secreção presa, sem a necessidade de nenhuma força ou nenhuma pressão. Vocês viram então quantos tipos diferentes de dispositivos existem para lavar o nariz? Então, respondendo a pergunta, spray, seringa, garrafinha? Para lavar efetivamente o nariz, nós preferimos dispositivos com alto volume, como por exemplo as garrafinhas, seringa ou lota. Os sprays, eles ficam mais para os casos apenas de hidratação da mucosa do nariz ou quando você precisa fazer uma higiene ali nasal fora de casa, já que é uma coisa mais prática e mais rápida de transportar. Ah, uma dica muito importante. Algumas pessoas reclamam de irritação no nariz quando utilizam principalmente os sprays. E isso pode acontecer em alguns casos de algumas marcas de dispositivos que contêm o cloreto de benzalcônio, que é um conservante que tem uma ação bactericida, mas dependendo da quantidade utilizada, ele pode sim paralisar aqueles cílios que são importantes que temos no nosso nariz, responsáveis pela fluidez, pelo transporte da secreção, e aí pode provocar uma sensação de queimação, uma ardência, um ressecamento. Então, fique atento. E você já lava o nariz todos os dias? Você sabia que existem tantos diferentes dispositivos de soro fisiológico? Comente aqui qual deles mais te agrada, qual você tem costume de usar. Se você não utiliza ainda, vamos começar a fazer essa lavagem nasal diária, porque é muito importante para a saúde do seu nariz. Um abraço!